Boa noite, estamos começando mais um Clube do Livro do Conclave Triluna. Esse episódio a gente vai falar sobre o capítulo 4, o todo, e o capítulo 5, o universo mental, do livro que a gente está lendo, que é o Kybalion. Eu tenho essa versão verdinha aqui. E esses dois capítulos vão falar sobre o conceito do mentalismo. E assim, eu achei bem interessante as reflexões que ele traz e eu achei bem profundo, assim, dá pra gente explorar bastante coisa. É, Fiquei pensando sobre várias questões quando ele trouxe essa questão de que o todo não consegue ser dividido, não consegue ser, porque ele é único, ele é um com ele mesmo, e não, ele não se reproduz, ele não se multiplica, ele não consegue se dividir porque ele é o todo, né? E aí, vou deixar vocês falarem também, porque acho que tem bastante coisa assim desse capítulo 4 e 5 para comentar e fazer comparativos e tal. Alguém quer começar? Pode ir. Vamos lá, então. Olha, gente, eu continuo na minha de tipo, eu li o capítulo, eu li, e aí quando eu falei, não entendi nada, aí eu li de novo, e eu tive uma sensação várias vezes de que ele podia ser mais sucinto, né? Que eu acho que ele deu algumas voltas, talvez desnecessárias, mas normal, isso é tranquilo. Mas a outra coisa que eu não consegui parar de deixar de pensar é porque quando ele fala do todo, ele fala do universo mental, isso me traz diretamente para o neoplatonismo. E a questão do todo, que é indivisível, que faz parte de todas as coisas, que é todo um conceito de coisas maiores. Isso, para mim, é o uno do neoplatonismo. Se eu não me engano, acho que é Plotino que fala sobre isso e que diz basicamente que a unidade é um ser que pensa e derrama seus pensamentos sobre ele mesmo e esses pensamentos são sua própria criação, né? Então, para mim, assim, na minha cabeça, na minha cabeça, é totalmente neoplatonismo. É, como eu falei da outra vez, eu não lembro se é contemporâneo ao período que o hermetismo estava circulando lá pelas regiões de Alexandria e tudo mais, mas foi a maior parte do pensamento que me vem todas as vezes que eu estava lendo. E me surpreendeu positivo e negativamente, porque eu achei que ia vir uma coisa completamente diferente. Mas são conceitos que, para quem está dentro dos meios mágicos em geral, não só da bruxaria, né, eles acabam estando embutidos em praticamente tudo que a gente faz, né? Então, aquela questão de que o que a gente pensa acaba tendo o poder da transformação, que o pessoal fala do tal do livro do segredo, né? É basicamente isso. O que eu acho interessante é que ele traz um conceito muito. Eu não diria monoteísta nesse sentido, porque acaba não falando necessariamente como uma divindade, mas de um certo ponto acaba trazendo toda a cosmologia para um único ser, né? Que seria o todo. E aí a gente fica nessa questão de tipo, o todo é o universo, o todo não é o universo, o todo é aquilo que a gente dividiu e várias culturas chamam por nomes de deuses diferentes, né? Não, ou não é, né? Fica essas questões na cabeça. Excelente ponto, assim, eu acho que o todo é o caos. Eu partilho dos seus pensamentos. E é isso. Bruna, Oi, gente, boa noite. É, Eu concordo com o Nix, né? Eu acho que ele dá uma volta, mas às vezes é porque vamos lembrando, né, que é um livro que não é de agora, mas traz assuntos que são contemporâneos também, mas eu acho que com base no que eles tinham descoberto, né, naquela época, quiseram colocar ali as ideias, tem muita coisa neoplatônica realmente, eu vi outras fontes que o pessoal acentua muito isso, mas com relação a essa questão de, será que o todo, o que é o todo? Será que é uma divindade? Será que é o universo? É uma coisa que eu estava pensando, que vem também de outras fontes, que eu estou tentando ler outros livros que meio que explicam ele, né? E eu li algo que concordou muito assim com o meu pensamento, né? Com o que eu achava.
que é aquela questão de que realmente não tem como a gente definir. Talvez, se a gente pensar que é o caos, se fosse até melhor mesmo, porque se a gente for pensar no livro que eu li, dizia assim, que é, antes de qualquer coisa ser planejada e criada, ela tem que ser pensada. Então, assim, se o todo é a mente, né, tem essa coisa do mental, então primeiro você pensa. E daí por diante você planeja, você esquematiza e daí você cria. Então é algo que realmente está para além do que a gente pode definir. Só que na nossa caixinha, na nossa cabeça humana, a gente quer colocar tudo numa caixinha, quer colocar, dar nome às coisas. E eu acho que isso é algo realmente que não tem como a gente nomear. E tudo, independente se é físico, se não é, né, se é matéria ou se é extramatéria, enfim, de alguma forma ela permeia o pensamento. E daí por diante, se vai acompanhar um grupo, se vai acompanhar, se vai ser através daquele inconsciente coletivo, se vai ser algo que é passado boca a boca ou não, daí já é a consequência de algo que de uma forma ou de outra, tá na nossa mente, foi pensado, enfim. É difícil realmente definir. Mas aí eu tento pegar desse ponto de vista de que, independente do nome que a gente dê, de onde a gente queira encaixar, é algo que foi pensado, que tá permeando as mentes e que, de uma forma mágica, mística, todos conseguem ter acesso. E daí o que é, o que não é, ficou meio confuso, talvez confuso o que eu falei, mas é porque realmente é confuso. Realmente é algo que não tem como definir na minha cabeça. Bom, eu anotei aqui algumas coisas, né? Algumas várias coisas, que a gente começa a anotar e a gente começa a repensar naquilo que a gente anotou e faz comentários com a gente mesmo, né? Mas sobre o todo, né, no conceito fundamental da palavra, para o paganismo, daí a gente pensa na tradição platônica, né? Ele vai se referir a uma singularidade, a uma unidade daquilo que tudo emana e que para onde tudo volta, né? E aí, segundo o hermetismo, então ele é indefinível e insondável. Se o hermetismo diz que é indefinível e insondável, imagina a gente tentar comentar sobre o todo no Clube do Livro, né? A gente vai ficar aqui falando, falando, falando e não vai conseguir definir. Mas o que eu anotei aqui é que ele é uma elemente vivo, ele é espírito, e aí a gente começa a traçar um paralelo com as religiões. Algumas vão chamar de Deus, algumas vão chamar de espírito, algumas vão chamar de Brahma, e etc, etc, etc. Mas especificamente é, ali trazendo para aquilo que é a realidade, né, a minha aqui, a gente entende que ele é um processo de interconexão entre todos os seres. Então, por isso a gente diz que todos estão interconectados e tudo aquilo existe a mesma, né, tem energia, tem poder. Então, a gente vê que desde as pedras até as estrelas, até as pessoas, os animais, eles estão conectados, eles possuem a mesma energia, e podem um influenciar o outro por conta dessa mesma coisa que está conectando todos e que talvez seja o próprio todo. E, bom, eu vou parar por aqui, eu vou deixar os outros comentarem e daí eu volto depois com outras coisas. A ordem é Gente, Nietzsche e Violeta. Ah, não, pode deixar a Veloso falar primeiro, porque é que eu ia falar um gancho rápido do que o Sassetti falou, que ele falou de duas coisas que me vieram na cabeça agora, que ele falou tanto de Brahma quanto de interconexão. E isso acabou me levando também para Indra, que basicamente a teia de Indra é definida como
basicamente isso, né? A interconexão que existe de todas as pessoas e que não existe uma forma de você fazer mal para uma pessoa sem fazer mal para si mesmo, e tudo que você faz de bem para os outros você acaba fazendo bem para si mesmo, porque tudo está interconectado. Que também é um conceito que existe no budismo, né? E que eu não tenho certeza se existe com essa nomenclatura em outras tradições, mas também é chamado como teia da vida. Só eu achei bem interessante isso, porque dá um Gente, a gancho Wicca Rede saiu da onde? A rede da Wicca, né? Tipo, também. não saiu do nada, não saiu do cu do Gardner. Então, nossa, perfeito. Isso agora deu uma explodida assim na cabeça. Nossa, verdade, o Icarrete faz todo sentido com o discurso, né, como um todo. O que eu queria comentar é que, para mim, ficou. Eu entrei num labirinto dentro desse assunto, porque eles definem o todo sendo o espírito. E se o todo é o espírito, na verdade, e todos nós seremos parte desse todo como uma centelha divina, que pode um dia ou não se juntar, mas ao mesmo tempo nós somos mutáveis e nós estamos nessa vida para sermos mutáveis, né? Por qual motivo o universo é por ser muitas partes, ele não faz parte do todo. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar, porque para mim eu não consegui, ficou abstrato, entendeu? É, Violeta, eu acho que, assim, pela minha interpretação, o conceito da centelha divina, ele, pelo que eu entendi, tá? Aham, Ele se contrapõe a esse livro. Pelo que eu entendi, uma coisa é a gente acreditar em centelha divina, outra coisa é a gente tá. acreditar no conceito do mentalismo quando se fala sobre o todo. Porque aqui ele fala que somos um pensamento do todo. Então, a gente é uma criação simulacra. Tipo, entende? Tipo, Entendi. a menos que você considere que o pensamento é uma centelha, aí dá pra fazer esse paralelo, mas eu não considero. Então, a menos que a gente comece a dar outros nomes para as coisas, por exemplo, a energia do caos primordial criou as galáxias e teve ali o Big Bang, e o Big Bang, na verdade, é a forma com que o todo pensa. Se a gente quiser travestir as energias, as estrelas, os planetas de pensamento ou de partículas de pensamento do todo, a gente pode até ir por esse lado, mas eu já sou mais aquela coisa. Eu sou um pouquinho mais criacionista nesse sentido. Eu realmente acredito na natureza e na centelha divina natural, assim, observável. Que eu não vou ficar dando outros nomes, Sim. só que já tem nome, assim. Na minha cabeça é muito loucura. Não, é um caminho bem. Eu concordo. Eu não sei, gente, juro, esse capítulo para mim ele me trouxe muito mais dúvidas e muito mais do que falar, ah, tá, entendi. Tipo, eu buguei, de verdade. Ô, Violeta, eu acho, isso é uma concepção minha, tá? Da minha leitura, de que o conceito do todo ele vai se aproximar da imanência. Então, diferente daquele conceito de um Deus transcendente e onipresente, o todo ele traz um entendimento de imanência, de que o onipresente ele está em todos os lugares, mas ele não é todas as coisas, enquanto o todo ele é o todo. Então, o todo ele está presente em mim, e aí, se tu vai chamar de centelha divina e o pensamento centelha divina, enfim, é uma Mas concepção aí, se a toda gente tua, vai mas por esse conceito de imanência 100% cru, assim, a gente vai se considerar um pensamento? A partir de hoje, não somos centelha divina, somos um pensamento, porque o todo, a divindade, o sagrado, o divino, está em tudo, mas não é tudo. E aí, a gente vai, então, se separar?
Eu acho que o pensamento da centelha divina ele vai ter uma ideia de onipresença e onisciência, e não de imanência. E aí eu entendo que o Caibalion ele traz o todo como imanência, e não como transcendência, onipresença, enfim. Que foi uma das coisas que eu anotei aqui, né? É, O por isso que eu todo acho que é tem um imanente. contraponto aí. Só complementar rapidinho uma coisa que a Alira falou. É justamente esse ponto que a gente está agora discutindo axiomas. Tudo, tudo que a gente conceitualiza aqui é epistemológico, é, é cosmológico, que tem consequências muito caras, que é exatamente o que a Alira fez agora. Ela trouxe a conta. Se a gente vai entender dessa forma, então não existe matéria, é tudo pensamento. É isso. Tudo que a gente formula aqui, a gente tem que pensar nas consequências lógicas que isso gera e dá no que dá. É, porque Eu assim, percebi agora. isso esbarra na Desculpa. cosmologia, né? Isso esbarra na cosmologia, na cosmogonia própria de cada um. E aí, tipo, é, eu acho que na minha concepção, o meu conceito de sagrado e divino, ele é emanente, imanente, transcendente. Mas ele é as duas coisas. Ah, mas dá pra coexistir? Dá pra coexistir. E aí aqui não, aqui é tipo assim, ó, é o que o Sassat falou. O todo é imanente, mas ele não é transcendente. É isso, né? Ele não é todas as coisas, né? Uhum. Ainda entrando nesse ponto que vocês estão falando, isso acabou me parando para fazer pensar sobre realmente uma questão de diferença entre o neoplatonismo e a questão do hermetismo, porque no neoplatonismo é colocado como uma cosmologia, né? Então é colocado como uno, o pensamento do uno, que é chamado de nous, só que o pensamento, ele não é puramente o pensamento da criação, ele ainda está dentro do mundo das ideias. Então existe uma película que faz essa tradução do pensamento para a criação, que é a alma cósmica. Então ele tudo é pensamento? É, mas não no sentido que nós estamos sendo pensados dentro de uma mente, mas nós fomos pensados dentro de uma mente que foi e houve uma transição, né? Uma transformação desse pensamento em matéria, vamos assim por dizer. E aí já entra na questão de bug, porque a gente começa a perceber, eu pelo menos comecei a perceber, que existe essa interpretação, porque para mim tava, nossa, isso aqui pra mim praticamente é neoplatonismo puro. Mas é para perceber agora um distanciamento nesse sentido, e aí entra a questão filosófica, que vai diferir um pouquinho da questão cosmológica, né? Que a gente vai acabar tendo que debater e cada um vai ter um entendimento que talvez parcial do que o livro está querendo dizer na sua forma completa. E cada um pega um pedacinho, guarda aquele pedacinho, depois debate mais e vai trabalhando em cima disso. E, e eu acho que é por isso que ele acaba esbarrando em tanta cultura diferente, porque ele deixa essa lacuna, né? Essa lacuna da não religião, vamos assim por dizer, mas de uma forma que instiga. Instiga você a pesquisar, a pensar e a comparar com o que já existe, né? Aí eu me pergunto, realmente é uma coisa que existe em todas as culturas ou uma coisa que a gente encaixou em todas as culturas? É, não sei responder. Eu tô igual aquela moça do Oscar lá, não sei opinar. O Violeta e depois o Kai. Oh, não, só o Kai. Não estava pronto. É, gente, esse assunto do todo é muito complexo. Quanto mais eu leio, menos eu estou entendendo ou conseguindo explicar. Porque, tipo, e é incrível, né? Tipo, uma das coisas que ele fala aqui, que eu ainda tô tentando achar a parte, porque eu tenho certeza que eu li isso, que é o todo, tudo que é real. Então, o todo ele é infinito, ele é imutável. Tipo, ele não tá sobre nenhum poder, porque, tipo, não tem nenhum poder acima dele, né? Tipo, ele é o poder. Então, e o que não tá dentro dessas regras não é real. Cara, isso é o suficiente para bugar muito a gente. De tipo, pera, então o universo, ele não tá dentro dessa parte real.
Então, o que que é tudo isso, né? Tipo, quão transmutável, quão mutável é o universo ao poder da mente do todo. Tipo, é muita coisa, e como fala no final que não existe morte, que no final, tipo, teoricamente, a gente só volta pro todo. E, enfim, como eu falei, eu tava confuso, aí foi explicando, foi ficando mais confuso ainda. Alguém me ajude. Que todos esses pontos aqui estão bugando muito aqui. Como o Nixon disse, tipo, eu comecei a ler pensando, ah, eu entendo, eu sei do que ele tá falando. Aí eu fui lendo, falei, não, acho que eu não sei do que ele tá falando, não, tá bem mais complexo do que eu esperava. E o primeiro capítulo parece que ele confunde mais do que ele explica, esclarece. Pelo menos o todo. Olha, uma coisa me deixa muito tranquila, que é a lei da síntese. Estamos a 0 dias sem falar sobre a lei da síntese. Que é essa coisa do tipo, as verdades elas podem coexistir. Então, quando eu não entendo um conceito, ou não consigo encaixar ele no meu repertório, eu recorro à lei da síntese do tipo assim, tá, isso pode ser isso, mas por outro ponto de vista, ele também pode ser isso. E aí eu fico tranquila e não preciso resolver nenhum problema fundamental. E aí o que acontece? O que o Kai falou, se o todo é infinito e todos nós e tudo que a gente conhece daqui a 100 anos não vai mais existir, então realmente a gente não é real. Realmente. Porque o todo existe, ele é infinito. Nós não somos reais porque somos finitos. Eu gosto de pensar por esse lado porque, assim, existe o micro e o macrocosmo. Se a gente é real apenas por um tempo, a gente é efêmero, né? E se a gente é efêmero, os nossos obstáculos também são. E aí a gente começa a colocar um pouco essa coisa em prática, essa coisa do todo. Por exemplo, se o mundo, se o universo é mental, se tudo é mental, e existe o micro e o macrocosmo, eu posso ser o todo da minha criação. Então eu crio a minha realidade, que também não existe porque é efêmera, mais efêmera do que eu, mas eu tenho controle sobre ela porque fui eu que pensei. Então, é aquela coisa do penso logo existo. Penso logo existe. Então a gente vai pensar a nossa realidade, que na verdade não é real. A gente pensa os nossos problemas que também não são reais. A gente pensa o pensamento que também não é real. Então, se o pensamento que a gente pensa não é real, a gente também não é real porque a gente é pensamento do todo. Então, o que nos resta é viver essa experiência, material com o melhor das nossas habilidades, porque nada importa. Pronto, fui pra uma coisa super Nietzsche, assim. Mas é isso, assim, porque se a gente começar a pensar a níveis de microcosmo, a gente pode, então, pensar numa realidade melhor para a nossa irrealidade problemática. Então, tipo, temos uma vida que não gostamos. Temos uma dor, temos um desconforto. Qual é a vida que queremos? Vamos pensar essa vida e aí entra na pirâmide da bruxa. Saber querer usar calar. Se eu sei o que eu quero, eu pensei. E aí eu coloco isso dentro de um panorama. E penso se isso é real ou não, se é possível ou não, se isso é viável ou não. De acordo com o que eu penso sobre eu mesmo. Porque se eu coloco isso e falo, ah, não é viável porque eu penso que eu não sou capaz. Então, logo, não vai ser viável, né? Então, que é o que a gente falou no encontro passado, a gente sabe que a gente não vai ganhar na loteria.
porque a probabilidade é muito pequena, né? Então, existe essa possibilidade, a gente pensou sobre ela, ela é real, as estatísticas são massacrantes. Então, a gente já pensou também a nossa derrota. E aí, eu lendo esse capítulo, me veio algumas coisas de repertório de criança. Assim, pra que que a gente tá lendo Caibalion se em 1994 o Cidade Negra lançou essa pedrada que é o pensamento? Eu não sei se vocês lembram dessa música, mas vamos lá. Ela vai falar assim, ó. É, Você precisa saber o que passa aqui dentro, eu vou falar pra você. Você vai entender a força de um pensamento para nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção, pensamento positivo que faz bem ao coração. Essa parte é ok. Mas aqui, sempre que pa... sempre que para você chegar, você vai ter que atravessar a fronteira do pensar. E o pensamento é fundamento, eu ganho o mundo sem sair do lugar. Pra quê, gente? Que a gente tá no Carvalho? Vai escutar Cidade Negra. Realmente, toda vez que eu me deparo com essa música, eu não deixo de pensar que esse consciente coletivo de sabedoria, ele perpassa as culturas e, obviamente, que vocês devem ter pensado em outras coisas do repertório de vocês que vão conversar com isso. Alguém foi genial e fez uma letra, uma coisa e tal. E aí eu lembro também de um poema que eu gostava quando eu era criança, do Gregório de Matos. Mas eu vou ler só a primeira parte porque as duas outras são cristãs. Mas o Gregório de Matos, ele fala assim: o todo sem a parte não é o todo. A parte sem o todo não é a parte. Mas se a parte faz o todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Aí eu não consigo deixar de pensar que talvez ele tenha lido Caibalion para escrever isso, assim. Ou então, novamente, essa coisa do inconsciente coletivo que perpassa a todos e vai acessando culturas de formas diferentes. O cara tava lá em casa, pensou, nossa, vou escrever um poema sobre o todo. E aí lançou essa pedrada e se ele nunca leu o Caibalion para escrever isso, né? Então, eu acho interessante essas gnoses, assim. Eu queria fazer um comentário sobre o teu comentário. Um comentário sobre o comentário. É igual o pensamento do pensamento, né? Mas o comentário do teu comentário sobre essa ideia nihilista, né? Que tu soltou ali. Não é porque a gente não é nada porque nós somos uma força, nós somos um pensamento. Mas a gente é alguma coisa. Então o pensamento é real. Então, se o pensamento é real, aquilo que a gente pensa também é real. Então, na verdade, não deve ser nihilista, deveria ser exatamente o processo contrário. Mas uma O dia que ele, de- mentira contada 100 vezes se torna uma verdade. Porque ela é real, ela passa a ser real, ela vira uma realidade. Ou eu sou só uma mentira? Também pode ser, mas eu acho que não. Eu acho que o entendimento é que na realidade tudo é real, inclusive aquilo que a gente pensa. Porque, inclusive, existem pessoas que pensam em algumas coisas e elas passam a acreditar que aquilo era uma verdade, que aquilo realmente aconteceu. E na mente delas aquilo é real. Então, e é só um pensamento? Então, o pensamento é real. E aí, eu, fazendo um outro comentário, era sobre o comentário anterior do Nixius, quando ele fala do nous, né, que é um conceito de inteligência suprema, né, que está no Corpus Hermeticum. É, talvez seja um pouco desse, talvez o nous seja uma, não sei se é bem a chave a palavra, mas seja uma ajuda para que a gente possa entender. Porque através dessa inteligência suprema, desse nous, tudo se conecta. Então, talvez o corpus hermético, na verdade, seja uma explicação daquilo que a gente está lendo no Kaibalho. Entende o que eu quero dizer? Porque ele traz que tudo conecta e tudo interage. Então, o nous nada mais é do que uma explicação daquilo que é o todo. Que é isso, nous? Nous é um conceito apresentado no Corpus Hermeticum,
que ele vai dizer que existe uma inteligência suprema e que por conta dessa inteligência suprema as coisas são conectadas. Então, o todo, se a gente trouxer para o Kybalion, ele diz que o todo conecta todas as coisas, porque ele é o espírito. E no Corpus Hermético vai falar que é o Nous, que é a inteligência suprema, porque ele pensa nas coisas. Então, na verdade, as duas coisas, embora sejam nomes diferentes, elas também têm o mesmo fundo, o mesmo significado, o mesmo entendimento. E o Corpus Hermético foi escrito, se eu não estou errado, antes do Kybalion. Sim, Então, talvez o Kybalion tenha saído do próprio Corpus sim. Hermético. Não, isso Ih! é, isso é, É isso isso é, mesmo, o trabalho veio isso depois, é. bem Não, mas depois. talvez o Corpus Hermético tenha sido fonte para escrever o Kybalion. Não, isso foi, Não, isso foi. mas isso é fato. O Caibalion é uma tentativa de explicação com base no que tem nos corpos, no corpus e na Tábua de Esmeralda. Tanto que muita gente nem considera o Caibalion como hermético, mas ele é meticista, porque já é uma reinterpretação do hermetismo. Obrigado. Desculpa, eu atropelei. Voltamos a mim. Então, uma das coisas que eu achei interessante, assim, tipo, o livro todo ele aborda assuntos muito complexos, no qual o próprio livro ele fala que, tipo, a compreensão dele é quase impossível, né? Tipo, do que é o todo, de como funciona, qual que é a mente do todo. Se a gente compara ela com a mente humana, a gente não consegue, né, assimilar como é que é o pensamento do universo. Do universo não, do que cria o, né, tipo, o universo. Mas ele dá aqui uma fala de que, tipo, tudo, o todo cria mentalmente. Assim como o humano também pode criar mentalmente também. Tipo, nessa parte que o humano, ele cria um universo dele também, né? As coisas e tudo, através da mente. Mas a gente não tem tanta energia quanto o todo, né? Para, tipo, manter o universo e por aí, para fazer essa manifestação. E isso me lembra, tipo, como a gente usa isso na magia, né? Criando, tipo, por exemplo, o templo astral. Templo astral e, tipo, várias meditações, até mesmo alguns feitiços como, tipo, criação de servidores e coisas assim. E o quanto isso não tira de energia da gente também e com mais pessoas e tudo, grupos praticando magia, essas, essas criações não ganham mais força também, né? Que vão formando as egrégoras que a gente acredita. Então, pelo menos isso eu consegui tirar daqui do livro de como, tipo, isso pode ser aplicado na nossa vida, né? Porque muito se fala que não dá para aplicar de verdade, né? Mas eu acho que esse conceito, dessa forma, a gente consegue trazer para nossos trabalhos mágicos. É isso que eu estava pensando. E também refletindo o que mais a gente pode trazer disso para os nossos trabalhos, né? E para nosso caminho e tal. Gente, essas piras estão me deixando meio doido, viu? Tem uma teoria, É, só um momento, vou fazer um recorte rapidinho, que o Kai, ele falou pra mim esses dias que era sobre, como chama, Kai? Aquela teoria que é da própria Da astrologia, astronomia, né? astronomia, isso. É o grande filtro. O grande filtro. Então, Isso. eu vou explicar com as minhas palavras, se eu não souber, o Kai compartilha, mas é tipo, é, é uma teoria que vai dizer que a gente não vai conseguir se conectar com outras galáxias, se é que elas existem. Não, galáxias outras existem, a gente já sabe, mas com outros seres viventes em outras galáxias ou outros planetas, porque por conta dessa teoria do grande filtro, que vai falar que quando a gente conseguir ter tecnologia suficiente para conseguir se conectar, em teoria, toda a nossa existência já terá sido consumida pelos próprios recursos que a gente está usando e a gente não vai mais existir, porque até a gente conseguir chegar a esse nível de tecnologia, a gente já vai ter esgotado nossos recursos e a gente não estaria mais aqui. Então, parando para pensar nisso, é, isso me bate também com essa coisa do incognoscível, né? De a gente não conseguir entender o todo. Porque quando a gente realmente conseguir, se a gente realmente pudesse
conseguir entender o todo, a gente entraria em colapso ou já estaria entrando em colapso por entender o todo. E isso me lembra, por exemplo, aqueles episódios de esquizofrenia que algumas pessoas têm quando entram em contato com grandes iluminações espirituais, quando abrem muito a mente ao ponto de que é a teoria do Ícaro, quanto mais próximo da luz, mais mais cego você está. Então vai indo para todas essas coisas. E eu não consigo deixar de citar também a cultura pop no sentido de saber tudo é perder tudo, né? Que é você ficar muito perto da, de uma verdade e e saber tudo é perder tudo, porque daí você realmente enlouquece, né? Então, tem todas esses permeios, assim, que eu penso quando eu penso nessa coisa do todo incognoscível. E aí, tem uma outra coisa também, que é Cthulhu, né, gente? Falando sobre cultura pop, assim, Cthulhu é uma divindade e quando ela é compreendida, você enlouquece. Então, tem todas essas questões e aí, tipo, Cthulhu não veio do nada também, né? Então, olha só que interessante, a gente entendendo que o sagrado, ou o todo, ou o divino já era incognoscível antes mesmo da gente conseguir refletir sobre e tal. E tinha uma outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Ah, lembrei. E aí tem uma outra referência que é muito interessante, que é do Douglas Adams, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que vai falar sobre. Eu não consigo parar de fazer inferência com o meu próprio, com a minha própria bagagem, mas enfim, eu acho que é isso, né? Ler é fazer comparações né? Enfim. Que ele fala assim. Uma pessoa entendeu o sentido da vida, entendeu o sentido do universo, ela realmente teve um eureka, entendi tudo, entendi o sentido da vida, entendi o sentido do universo, entendi tudo. E aí ela liga para uma pessoa para falar, cara, eu entendi tudo. E aí, quando ela faz esse movimento, a Terra é destruída. E aí é assim que começa o livro, a saga, né? E é do Guia do Mochileiro das Galáxias. E aí, tipo, porra, uma pessoa descobriu, só que ninguém nunca vai ficar sabendo. E aí é a grande piada, né? Esse livro é um livro de comédia, é a grande piada. Então, realmente tem essa questão. E aí, a outra piada do livro é que eles descobriram qual que é a resposta para a vida, o universo e tudo mais, mas eles não sabem qual é a pergunta. E aí eles criam um computador para descobrir qual é a pergunta, porque a resposta é 42. E você fica tipo, mas o que que é então a pergunta? O que que são esses 42? 42 passos? 42 não se sabe. Então cria-se um computador para descobrir qual é a pergunta, só que o computador vai demorar infinitos anos para calcular qual é a pergunta. E aí, novamente, a grande piada, né? E não tem fim, né? Termina a saga e não tem resposta, não tem fim, que é exatamente a natureza do todo, ela é incognoscível. Então, assim, eu fico pensando em todas essas inferências de bagagem que a gente tem, das coisas que a gente consome e tal, que são extremamente filosóficas, sem a gente perceber que são, e estão dentro da nossa, né? E conversam com essas sabedorias ancestrais, assim. Então é muito interessante esses paralelos e eu acho que a gente nunca vai descobrir nada. No caso, é isso. Tá falando de cultura pop e eu acabei pensando em duas referências específicas e depois tem uma recomendação de uma terceira. A primeira coisa que você estava falando, que quando a gente estava falando que a gente era pensamento, a gente era efêmero, isso me veio logo para a Hora de Aventura. Não sei se vocês já assistiram, mas tem um personagem que é o Prismo, que ele é o sonho de uma pessoa, só que ele é quase uma divindade enquanto está sendo sonhado. Mas quando ele acorda, ele não é nada. Só que ele não é necessariamente o sonho, não é necessariamente a pessoa que está sonhando, mas ele é o sonho de uma pessoa. E isso coloca também a gente, pelo menos para mim, para pensar no sentido inverso. O todo pensa a gente, mas a gente também não pensa o todo, né?
E aí fica pensando, tipo, nessa questão. Porque, é claro, existe o conceito de co-criar. Se nós somos pensamentos do todo e nós pensamos, então nós pensamos e nós criamos dentro da nossa mente. Logo, estamos co-criando, né? Então seria de uma forma ou de outra, a gente é autônomo ao mesmo tempo que a gente não é, né? O segundo pensamento que me veio na cabeça, eu não lembro exatamente qual que é o sistema, mas eu estava jogando D&D não, RPG, eu acho que foi 3DT, e lá citava que, eu não lembro se é 3DT mesmo, mas eu lembro que lá citava muito que dizia-se que tudo que se pensa se manifesta no éter. Quanto mais força de vontade, mais tempo a gente pensa numa coisa, mais tempo aquilo se manifesta e fica palpável no éter. Pensamentos coletivos se manifestam a ponto de que aquilo ganhe forma própria e vida própria, que seria basicamente uma egrégora, ou até mesmo outros mundos, né? E aí a gente entraria com as questões de mundos que existem, por exemplo, céu, inferno, a Terra do Verão, sei lá, o mundo dos sonhos, o mundo dos pesadelos e coisas nesse sentido. Então, eu acho engraçado que a gente consome coisas. Eu, por muito tempo, levei isso como uma coisa que eu vi num sistema de RPG como uma verdade pessoal. E depois de muito tempo, quando eu encontrei, basicamente, oficialmente, os conceitos mais mágicos, eu falei, caramba, mas é basicamente já o que eu já pensava, o que eu já fazia. E é interessante como se a gente parar para prestar atenção, essas sutilezas elas estão em muitas coisas de cultura pop. Eu nunca tinha pensado que Guia do Mochileiro das Galáxias teria essa questão do incognoscível, justamente pelo fato de ninguém nunca conseguir a pergunta, né? Ou pelo menos não ter a pergunta e a resposta ao mesmo tempo, né? E aí eu lembrei agora de um desenho que tem na Netflix, eu não sei se vocês já assistiram, não terminei de assistir todo, porque eu fico entrando nos loops de pensamento, que é o Midnight Gospel. E ele trata muito de questões assim, gente, é um bagulho muito doido. Na verdade, o Midnight Gospel, ele é um podcast dos criadores do Hora de Aventura, que ele selecionou alguns episódios e um deles fala sobre magia, que é o que Uhum, provavelmente você deve estar pensando. Então, sim. o áudio daquele desenho é a entrevista. Então, na verdade, ele não foi feito para ser, tipo, um desenho, ele foi feito para ser uma entrevista. Tanto que, tipo, o último episódio é ele falando com a mãe dele, de verdade. Tipo, ele convidou a mãe dele pro podcast. Então, tipo, é muito interessante que o cara, tipo, teve lá alguns episódios que ele achou incrível. Falou, eu vou animar esse episódio. Só que a animação, muitas das vezes, não tem nada a ver com o que eles estão falando. E aí eu fui pesquisar, falei, nossa, que coisa doida, né? E aí eu descobri que realmente é um podcast, inclusive, dos criadores da Hora de Aventura, bem interessante. E o episódio de política, o episódio de magia, eu achei incrível. E faz todo sentido, porque a Hora de Aventura tem uma bagagem de gnosticismo muito grande. Era isso, gente, desculpa, não vou me alongar. Agora, trazendo então um pouco da cultura pop, tem algumas culturas pop também que, alguns livros, algumas histórias que me fazem pensar bem sobre essa questão do todo, da realidade, do universo, de como funcionam as coisas. Como, por exemplo, um livro que é Os Homens que Encaravam Cabras, que, tipo, tem um personagem que, tipo, ele fica olhando para uma parede e ele fala, cara, tipo, o que que faz essa parede ser real? O que que faz com que ela se forme na minha frente e tal? Então ele fica tentando concentrar de alguma forma no qual ele ignora todos os fatores que foram incorporados na existência dele desde o início, de tipo, de que faz com que ele não consiga atravessar aquela parede. E mesmo assim ele bate na parede, cai para trás assim, e não consegue não imaginar. Então ele vai explorando tudo isso que faz com que a realidade ela seja tão forte a ponto de que a gente não consiga ignorar a existência dela. Então, tipo, como se tivesse toda uma mente em volta, o universo inteiro tivesse várias, vários pensamentos e tudo que forçasse com que a gente se mantesse preso dentro dessa realidade e dentro das leis no qual a gente está sujeito. Outro que traz um pensamento também que me quebra muito, que é um anime que eu amo, que é Serious Experiment Lain.
no qual ele começa a explorar o conceito da realidade, tipo, até que ponto que, tipo, o que que a gente vive é real ou não. E nesse ele traz a tecnologia. Tipo, à medida que a tecnologia está evoluindo e tudo, a gente está passando, tipo, nossos eventos sociais, nossa vida, tipo, toda a nossa diversão está sendo mais dentro da tecnologia do que no mundo real. O mundo real está sendo mais uma manutenção aqui desse corpo, mas a gente não existe aqui, a gente está existindo dentro daquele lugar. E o anime ele segue num ponto tão forte assim que dentro do nosso mundo a gente já não consegue imaginar uma divindade, a gente já não consegue imaginar, tipo, a capacidade de, tipo, transmutar ou mudar coisas, mas dentro daquele mundo, dentro da internet, dentro daquela questão, é possível imaginar essas coisas. Então, tipo, é meio como várias questões de o que que faz algo ser ou não real. Tipo, se eu tô vivendo lá, se eu sou feliz ali, se eu tudo que eu tenho ali, aquele é o meu real ou é o que eu tenho aqui, que é completamente diferente do que é do outro lado. Então, vai meio que trazendo esses questionamentos filosóficos e tudo dentro do que é que forma o real e o que precisa ter para ser considerado real. E até que ponto, tipo, uma coisa tem a ver com a outra. É meio que dá essas quebras assim na cabeça. Aurora. Eu tô apanhando aqui de 10-0 pra minha câmera, gente. Aí, foi. Então, já que a gente falou de realidade, eu tinha uma reflexãozinha, assim, tipo, a poder fazer sobre realidade aqui no texto, só que eu acho que eu levo uns 5 minutinhos, tudo bem? Que, tipo, vamos lá, é aquele ponto que eu tinha comentado antes lá da Ayla. Quando a gente vai discutir axioma, quando a gente vai discutir esses conceitos de cosmogonia, a gente desencadeia um efeito em dominó, um efeito em cadeia. E ele tem muitas consequências. O que esse primeiro axioma, eu não estou me prendendo a capítulos específicos, mas ele como um todo, todos os capítulos. O que esse axioma fica falando pra gente é que tudo é mente. E que diabo seria isso? Porque hoje a gente vive uma materialidade muito criada pelo John Locke, assim. A materialidade, ela é concreta. A gente é um ser, ok? Nós somos seres, e a gente, por meio dos nossos sentidos, então, visão, cheiro, a gente toca nas coisas e tudo mais. Só que tem uma cadeira na minha frente. Tá, tem uma cadeira na minha frente. Eu nunca vou conseguir realmente entender na totalidade o que é aquela cadeira. O que eu faço, eu sinto essa cadeira, eu consigo ver essa cadeira, eu consigo sentar nela, eu consigo jogar ela na cabeça de uma pessoa, eu consigo fazer várias coisas. Mas eu nunca consigo entender a totalidade dela. É uma cosmogonia bastante materialista. Não materialista, eu acho que o termo não foi o melhor, mas é sobre matéria, é sobre essa propriedade física das coisas. E que a gente experimenta o mundo por meio dos nossos sentidos. Um outro filósofo, que ele não é o filósofo que a gente adotou para o nosso mundo, para a forma que a sociedade ocidental experimenta o mundo e que acredita na realidade e tudo mais, era que tudo era mental, que é o Berkeley, é George Berkeley. Só que é muito doido ele, porque ele é um bispo católico. Ele não é medieval, ele é um autor moderno, e a gente estava comentando um pouco disso no começo do encontro de hoje. A ideia dele é que esse todo pensa tudo. Esse todo pensa as coisas. Esse todo pensa nós. Pensa nós indivíduos também. E esse todo seria o Deus cristão. É, E é uma loucura, assim, tudo mais. Ele já foi refutado, com uma ideia de que ele é muito preso no conceito de indivíduo, que é muito presente nesse eixo Europa, Estados Unidos, ocidental, e que a gente também vê aqui nesse texto que a gente está lendo, o conceito de indivíduo. Então a gente vê que às vezes não dá muita conta de consciente coletivo, inconsciente coletivo, pensamentos coletivos de um modo geral, às vezes não dá muita conta, porque quando você vai ver essa teoria é isso. O todo me pensa, e eu penso as coisas. E tudo é pensamento. Tudo é pensamento. É que daí o Berkeley vai explicar que Deus deu pra gente o livre-arbítrio
Então, é por isso que ele não impede eu de matar o coleguinha. É por isso que ele não impede eu de ser esmagado por uma rocha quando ela cai na minha cabeça. Mas tudo é pensamento. Não existe matéria. Esse negócio de que eu experimento a cadeira a partir dos meus sentidos, balela. Deus está pensando a cadeira, Deus está pensando os objetos. E eu penso de volta. Eu também sou um agente no mundo. Então eu também consigo criar. E é por isso que a gente faz outras matérias é, virarem virar cadeira mesmo, de fato, assim, tudo mais. Tipo, é isso. Então, assim, a gente vai abrir mão de todo o conceito que a gente tem hoje para poder entender que tudo é mente. Como é que fica isso? A provocação que eu tenho é que tem uma outra forma da gente pensar isso. Que a Alira já flertou um pouco com ela também aqui hoje. Com essa questão da síntese, mas não recorrer a ela porque a gente não está entendendo o axioma mental, mas sim, será que realmente as coisas só podem ser mentais e materiais? Ela só pode ser um ou outro? É, Porque é isso, a gente tem que tentar entender aqui o que que os autores, né, ou o que que esse axioma está querendo dizer por mental. Eu acho que a gente fica muito preso a uma ideia binária que pode ser apenas zero ou um dos dois, quando na verdade pode ser uma múltipla, pode ser zero e um. Um tom cinzento mesmo em tudo isso, assim, sabe? Então, assim, eu pensaria esse axioma de uma certa forma que é tipo, tudo é mente e matéria, pelo menos aqui nessa realidade que a gente está. E é muito louco, porque daí faz sentido, inclusive antropológico. Acho que a gente não precisa entrar aqui nesses autores assim para isso, e como esse pensamento se desenvolveu, mas a gente tem uma ideia de que a realidade ela é socialmente construída, que pega Berkeley e manda ele a merda. É, O que a gente entende por real inclusive, são narrativas, e às vezes elas estão em disputa umas com as outras. Alguns exemplos mais concretos. A gente aqui no Brasil, nativos de língua portuguesa, a gente fala, a gente tem o azul claro, que seria o ciano, e o azul royal, que seria aquele azul mais fechado. A gente não separa, que nem a gente separa, por exemplo, o vermelho do amarelo, que nem a gente separa o amarelo do verde. São cores absolutamente diferentes para a gente culturalmente. Para um alemão, não. Para um alemão, o azul ciano é uma cor e o azul royal é outra cor, assim como amarelo e vermelho são cores diferentes para gente. E é muito louco, porque na física, em espectro, realmente a distância entre um azul mais fechado e esse azul ciano é muito parecido com entre outras cores que a gente separa como absolutamente diferentes. Então os alemães estariam certos de fazer isso. Aí, chutando o pau da barraca, se você vai pegar em sociedades inuites, que o pessoal chama de esquimós, eles vão ter 30 cores, mais de 30, na verdade, cores completamente diferentes para distinguir coisas que, para nós, são todas a mesma cor, branco. Só que é uma galera que está no meio do gelo. Então faz todo sentido serem cores completamente diferentes para eles. E eu acho que é aí que é o babado. É material. É material. Eu acho que a gente não pode também tomar cuidado aqui, que a gente pode começar a flertar a quase virar uns conspiracionistas anti-vacina. A gente pode tentar entender também que construção da realidade que a gente está chegando, quais conceitos a gente está chegando, inclusive coletivamente, e questionar eles, indagar eles, porque eu parto do princípio daí também que alguns pensamentos podem ser mais validados do que outros. Por exemplo, quando a gente fala que azul claro e azul escuro são a mesma cor, e você pega o espectro de cor e percebe que a distância entre os dois é a mesma que a gente faz entre vermelho e amarelo, ou a gente tem que entender que amarelo, na verdade, é um vermelho claro, ou então também, de repente, abrir mão e entender que o ciano realmente é uma cor independente do azul royal. E é aí que eu acho que entra também o babado do axioma para a bruxaria.
porque a gente realmente, a partir do mental, a gente consegue mudar a matéria. Esse que é o grande babado. É, acho que todo mundo estava um pouco nesse conceito, mas a gente só fica se perdendo às vezes como dar nome para as coisas, né, e tudo mais. Mas eu acho que o grande babado é isso, é que o pensamento consegue mudar a matéria. E é aí que vai para a bruxaria. É, para quem já trabalhou, por exemplo, com bruxaria onírica, que é dos sonhos, que é pensamento puro, é fogo no parquinho. Porque se você tem capacidade de imaginar, você tem capacidade de fazer aquilo magicamente. Aí o babado é pesado. Mas é isso. Agora eu jogo de volta para vocês. Kai? Uma das coisas que eu refleti agora com a Aurora falando é que, tipo, tudo que a gente tem como percepção da realidade é baseado nos nossos sentidos, da forma no qual a gente percebe o mundo e percebe a realidade. E, querendo ou não, é bem limitado, né? Porque os nossos sentidos, eles nem conseguem enxergar todas as cores que existem no universo. Por isso que a gente criou vários equipamentos para, tipo, conseguir identificar elas. Não consegue sentir todas as vibrações, todas as energias, tipo, isso falando só pela própria ciência, tirando todos os fatos espirituais, astrais e toda essa questão. Tipo, que a gente não tem essa mente expandida, não tem esse modo, né, para conseguir absorver isso, e por isso que o todo é tão complexo para a gente. É igual já vi aquela teoria do modo tridimensional, né? Porque a gente vive nesse tridimensional. Tipo, se fosse criaturas bidimensionais e tentasse entender um ser tridimensional, eles não conseguiriam, porque para eles falta. É como, tipo, ia bugar completamente a mente deles, porque eles só conseguem enxergar dois lados. E o todo, ele tá em outras dimensões também, né? Tipo, ele pode ser quadridimensional, até mais que isso. E a gente não tem como conceber uma existência tão complexa desse jeito com a mente que a gente tem e com a percepção de realidade que a gente tem. A gente não consegue transcender isso, porque, tipo, tá muito além do que é o possível para um ser humano. Então, realmente, o livro falou, não fique confuso, tal, tipo, tente não se confundir, mas é difícil quando você tenta explicar o que é o todo, né? Porque falta muitas informações para que a gente consiga transcrever exatamente o que significa o todo e como ele interage com a gente, porque, tipo, falta informação, falta dados, né? Falta referências. A gente não tem referência suficiente para explicar isso. Cara, eu acho que, pelo que o Kai falou aqui, eu consigo fazer uma analogia que pra mim faz todo sentido. A analogia do que você falou. É... Quando a gente vai jogar The Sims, por exemplo, The Sims é uma simulação, né? Então a gente pensa na casa que a gente quer, a gente pensa no personagem que a gente quer, a gente pensa no cenário, a gente cria. Então a gente tá lá como se fosse o Deus, mandando esse personagem fazer tudo quanto é coisa. Ah, vai pra lá, vai pra cá, faz isso, faz aquilo, né? A gente controla, tudo que a gente quer, né? Às vezes, quando a gente não controla, o personagem ele tem o livre-arbítrio. Então, se você deixar o seu sim sem nenhum comando, ele vai agir, ele vai fazer as coisas básicas ali de um ser humano. Mas se você quiser controlar, você pode, porque você pensou aquela criatura, né? Aquela simulação. Só que essa simulação que eu criei ela pode ou não ser parecida comigo. É óbvio que todo mundo, quando vai jogar The Sims, acaba criando uma versão melhorada de si, né? E isso é interessante, porque se no microcosmo a gente cria uma versão melhorada de si, será que somos, então, um pensamento melhorado do todo? Não, eu não vou nem entrar nessa seara. Mas o que eu quero dizer sobre isso é que o sim que eu criei ele não tem consciência de mim. Ele não, que é o que foi o que o Caio falou, ele não consegue conceber a ideia
de que tem uma pessoa, né? Uma entidade que criou aquela casa, mobiliou aquela casa, colocou todas as características que eu sou ali, o Sim. Ele não tem consciência de que existe alguém que pensou ele. E ele só vive aquela vida lá dentro daquele microcosmo. Então, é o que o Caio falou, a gente também não consegue conceber a existência do todo, porque a gente não. A gente tá em dimensões diferentes. Exatamente o que ele falou, é uma analogia que pra mim faz todo sentido. O Sim que eu criei tá em 2D. Eu tô em 4D. Ou, se quer dizer, 3D, 4D, enfim. É, então, a gente não consegue conceber que existe ali uma pessoa que pensou isso. Então, o meu sim, ele nunca vai conseguir entender que tem uma pessoa controlando ele. Porque ele não consegue nem ver, que é o que você falou. A percepção, para ele, é impossível. Ele não tem essa percepção foge aos sentidos dele, né? Então. Essa é a analogia que eu faria em relação a esse todo, entendeu? E aí eu pensei numa outra coisa com vocês falando tudo e tal. Quando a gente entra no modo construção do The Sims, a gente tem os comandos, tipo, você tem o cursor do mouse e você pode quebrar paredes ou você pode pintar paredes. E por que raios o cursor de pintar parede é um pincelzinho? E o cursor de quebrar paredes é um martelinho, sendo que tanto faz, eu tenho o poder de fazer qualquer coisa e eu não precisaria ter símbolos para me dizer o que eu quero fazer. Sendo que é só eu clicar ali, clicar aqui e vou fazer a mesma coisa. Por que que eu, que criei um negócio, sei exatamente o que eu quero fazer e tenho o poder de fazer, precisaria de uma diferenciação das ferramentas? Porque se eu clicar, vai acontecer a mesma coisa. Então, tipo, o que que eu fiquei pensando quando a gente tá pensando no todo e tudo? É, nós, como criadores do nosso microcosmo, não podemos transpor uma parede, como o Kai mesmo falou no livro lá. A gente não vai transpor uma parede. Mas se a gente quiser passar para o outro lado da parede, a gente pode. Como? De acordo com o nosso pensamento, quebrando aquela parede. Com martelo, betoneira, wrecking ball, qualquer coisa. Então, nos é possível quebrar essa parede, mas a gente precisa pensar na ferramenta que a gente tem acesso para passar por esse obstáculo. A mesma coisa, o todo que tinha o poder de fazer isso, independente da ferramenta que usasse, no modo construção do The Sims, eu posso fazer o que eu quiser, com a ferramenta que eu quiser, não preciso ter a diferença do pincel pro martelo, é só uma diferenciação besta, mas o fim eu vou fazer a mesma coisa que é chegar ao objetivo do que eu quero. Então, pensando no microcosmo, eu não consigo atravessar a parede, mas se o meu objetivo é chegar do outro lado, eu tenho alternativas de acordo com o pensamento que eu tenho que são possíveis para mim, a realidade do que eu consigo pensar. Então, isso eu consigo transpor para magia completamente, tá? Eu fui do The Sims para magia aqui, para mim a associação tá muito clara. Então, se eu consigo imaginar possíveis cenários onde o que eu quero é possível e é viável, porque eu consegui pensar em alternativas que eu consigo, eu vou chegar nessas alternativas. E aí eu vou precisar das ferramentas, que são os símbolos, mesmo que na realidade eu não precise. Que é aquela história do, precisa de ferramentas para fazer magia? Não, sim. Na verdade, eu não precisaria, mas eu vou precisar só por uma questão de diferenciação da minha mente, que vai diferenciar os símbolos para diversas coisas, para deixar mais compreensível para minha cabecinha, né, dentro do meu microcosmo. Então, eu posso realizar o que eu quero, chegar onde eu quero, independente da ferramenta, mas eu uso uma ferramenta com o simbolismo da ferramenta,
porque no fim eu vou precisar desse simbolismo para agregar no que eu quero, porque isso ajuda no meu pensamento e me ajuda a chegar onde eu quero. Vocês entenderam o que eu falei? Pra mim, tipo, faz sentido, Eu Aurora. entendi, eu entendi e concordo. Eu só ia fazer alguns adendos, e até para ver se você concorda com a minha formulação. Eu acho que daí fica mais fácil, talvez, a gente entender todo mundo junto. Com outro exemplo, eu acho que não é nem que ajuda a sua mente, se você coloca símbolos. Torna possível, porque eu parto do princípio da linguagem. Aqueles símbolos são linguagens, do martelinho e do pincel. A linguagem, ela é muito importante para o nosso pensamento. Não sei se vocês já viram, tem uma entrevista de uma moça que ela nasceu surda, no antigo Provocações da TV Cultura. É incrível a entrevista dela, porque ela vai explicando um pouco como funciona a mente dela. A mente dela não funciona que nem as nossas frases, que são completamente orais. A gente lê, tanto é que a gente lê com uma voz. Ela não lê com voz na cabeça dela. Então a gente percebe que a linguagem, do seu ponto de vista mais aberto possível do termo, então a linguagem pode ser um texto, a linguagem pode ser um símbolo, a linguagem pode ser uma cor. A linguagem pode ser até um sentimento, de certa forma, mas a gente precisa dela para poder pensar. A gente sempre pensa por meio de uma linguagem. Isso é um fato. Então, realmente, esses símbolos eles são importantes. Só que daí que eu acho que eu vou dar continuidade no que você falou, que eu vou retomar um ponto que eu trouxe na última reunião. É, eu acho que a Malifica, não sou essa pessoa, tá? Mas assim, a Malifica, eu acho que ela é muito boa para a gente conseguir entender alguns exemplos mágicos, porque é ali que os axiomas realmente mostram naquele conceito que mostra a sua eficiência ser a sua maior prova, sabe que o negócio funciona. Funcionou? Funcionou. Pôs o pau na mesa. Então a gente provou que funciona. Quando a gente vê brigas entre bruxos, quando a gente vê brigas entre covens, inclusive em outras práticas religiosas que trabalham com magia e feitiçaria. Então a gente já pode pensar aqui em Umbanda, Candomblé, etc. O que que a gente vê muito que rola por aí? Uma, entre aspas, pedra, papel, tesoura. Uma, entre aspas, Pokémons. Que é o quê? Bruxaria se prevalecendo sobre outras. Partindo de um exemplo aqui quase que animesco, mas eu acho que fica muito fácil de da gente pensar, que não é exatamente assim que funciona, mas eu acho que é um exemplo muito bom se a gente se permitir fantasiar aqui desse jeito. Imagina uma bruxaria de água contra uma bruxaria de fogo. Os dois bruxos estão no mesmo nível. Teoricamente, então, nesse jeito de pensar, a bruxa de água venceria a de fogo, porque a água apaga o fogo. Tá. Isso é dois bruxos que estão pensando ainda no pincelzinho para pintar e no martelo para quebrar. A partir do momento que você tiver o peito para imaginar, entre aspas, um balde de fogo apagando a água, aí a gente conversa. Aí você entendeu esse axioma. E aí você venceu essa luta, entre aspas, estando em desvantagem. É sobre isso o axioma mental, na minha opinião. E eu acho que é isso que a Alien estava falando pra gente com a analogia do The Sims. Eu só trouxe pro Pokémon. Ok? Uma das coisas que a Helena falou sobre, tipo, os símbolos e tudo, não teve como eu não lembrar de um símbolo que eu vi uma vez, uma curiosidade na geometria, que, tipo, é aplicada em várias civilizações, inclusive, tipo, já foi vista em Templo de Osíris, na China, em várias civilizações mesmo que nunca tiveram contato, que é a flor da vida. Não sei se vocês já viram. Mas é um padrão geométrico que tem no universo, tipo, inteiro, tipo, nas flores, do micro para o macro, na forma no qual os neurônios funcionam e tudo. E aí, quando a gente consegue, tipo, imaginar, tal, pensar, é um padrão geométrico que se repete no universo todo, como tipo se fosse esse o movimento do universo que desce essa forma para quase tudo que existe nele. Então, imaginar que, tipo, ok, se tem um sims, tipo, se tem o todo, né, que tá criando e a gente somos esses sims, tipo, então existem sim os padrões que podem ser vistos
na nossa realidade, da forma no qual ela é criada, de que, tipo, que, ok, tem símbolos ali que fazem essa criação se formar, que fazem esse universo se formar e agir da forma no qual ele age, entendeu? Por causa que ele segue um certo padrão de formas e de energia. E é essa loucura mesmo, talvez o nosso martelinho e a nossa pintura seja esses símbolos no qual a gente não consegue identificar porque a gente não tem essa compreensão expandida de entender como esses símbolos são capazes de formar isso. E também explica o fato de nada, das coisas não virem do nada, né? Essa coisa do padrão, porque nada vem do nada. Então precisa ter um padrão. E é aquele padrão, por exemplo, do sempiternal, que é tipo, que é aquela mandala, né? É infinita, que é exatamente isso, né? Se você vai analisar moléculas, você vai ver um padrão que é parecido com outro padrão, que se conecta com outro padrão da natureza e tal. Aí eu acho que é a nossa percepção chegando um pouco mais perto da compreensão e da destruição ao mesmo tempo. E é aí que eu encerro esse nosso encontro. Acho que, né, a gente falou bastante sobre. E o próximo capítulo, a gente vai falar sobre o paradoxo divino, capítulo 6. Como se a gente não tivesse falado de paradoxo esse capítulo todo, né? Mas enfim, no próximo capítulo vai ser o paradoxo divino. Agradeço a todos pela presença e até a Gente, uma próxima. dúvida. Ah, Não, eu só ia perguntar, que a gente fez esse encontro aqui juntando vários capítulos para falar de um axioma só. No sim. próximo encontro, a gente vai falar só de um capítulo ou de um axioma inteiro? Olha, pelo que eu entendi, excelente pergunta. Pelo que eu entendi, o capítulo 6 ele ainda aborda o mentalismo, só que do ponto de vista do divino. E aí, a partir do capítulo 7 também é o mentalismo, Hum, mas é a partir de um outro prisma. E a partir do capítulo 8 é os planos de correspondência. Daí já é um outro axioma que é a correspondência. Então, é, eu acho que. Ah, não sei, eu vou abrir para vocês. O que que vocês acham? Juntar o 6 e o 7? eu acho. Acho que a gente podia juntar os dois porque eles continuam no mesmo, basicamente, assim, no É, mesmo tema, com olhares um pouco diferentes, mas é a mesma sim. coisa. Então, fechou. Então, 6 e o 7, escutem Cidade Negra e, e até a próxima, gente. Então, ó, próximo encontro, capítulo 6 e 7, o paradoxo divino e o todo em tudo. Até a próxima, boa noite, blessed be. Bless be. Beleza, Tchau, beleza. Gabi. Recebi, boa noite.